Senhor Jesus, neste dia, te pedimos a graça de um conhecimento interno de Jesus, da sua vida, da sua vocação, do seu modo de existir. E te pedimos também a graça da fidelidade, da ousadia e da criatividade na vivência do Evangelho. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos de todos os dias, que bom estar com vocês mais uma vez. O texto bíblico de hoje para a nossa oração é Lucas capítulo 4, de 24 a 30. E acrescentou: Amém. Eu vos digo, nenhum profeta é aceito em sua terra. Eu vos digo que certamente havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu ficou fechado por 3 anos e meio e houve muita fome em toda a terra. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, no território da Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem isso, todos na sinagoga ficaram furiosos e, levantando-se, o conduziram para fora da cidade e o arrastaram até o cume da colina, com a intenção de despenhá-lo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, foi embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como vemos, no dia de hoje, lembramos do desafio de Jesus de ser presença do reino de Deus na sua terra, em meio àqueles a quem ele amava e queria. O desafio é grande, porque sempre criamos expectativas grandiosas, e as expectativas nem sempre caem sobre aqueles que conhecemos, porque às vezes a gente tende a fraquejar e a fracassar, a se frustrar. Jesus nem sempre foi visto, acolhido e reconhecido como Filho de Deus. As pessoas queriam o seu milagre, mas nem sempre queriam segui-lo. E parece que muita coisa não mudou. Nos dias atuais não é diferente. Reconhecemos Jesus como Filho de Deus, reconhecemos a divindade de Jesus, reconhecemos que Jesus sofreu, foi humilhado, foi rejeitado, reconhecemos que Jesus é o esperado. Queridos irmãos e irmãs, somente conhecimento interno de Jesus, a amizade profunda para com Ele, poderá nos garantir uma experiência profunda de seguimento a Jesus. Os milagres acontecem para quem abraça a dimensão da fé cristã de forma global, ampla. Jesus ele tem clareza de sua missão. Por isso ele segue a sua missão. Ele passa pelo meio dos seus opositores, sem se deixar afetar. Não sem críticas. Naquele tempo já existiam as fake news. Já inventavam sobre Jesus conversas. Já chamavam ele de Beelzebul. Simplesmente porque ele era uma presença nova. Porque ele não se deixava ser ou responder às expectativas limitadas e pequenas do povo. Porque Jesus, ele não era e não se deixava ser, apreender pela expectativa minúscula daquelas pessoas. Muitas vezes, nós empacotamos Jesus, enlatamos Jesus e queremos vendê-lo como um produto. Mas não serve. É preciso conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. Por falar em perseguição, em dificuldade, em sofrimento, em dor, hoje celebramos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. No meu livro, Francisco, Papa da Esperança, tenho certeza que muitos de vocês já compraram,
e aquelas pessoas que leram o livro entenderam o grande desafio que é explicar quem é o Papa Francisco. Por outro lado, é fácil falar sobre ele. O difícil é a gente acolher essa novidade, porque ele não se deixa empacotar também. A Maria Clara Bingaman, no meu livro Francisco, Papa da Esperança, na orelha do livro, ela vai falar sobre a pluralidade que reside na pessoa do Papa Francisco. Ela diz: Bergoglio é uma pessoa viva, em constante movimento, que se deixa desafiar pelos acontecimentos e urgências da humanidade, pela qual seu coração bate. O discernimento o leva a atitudes e opções que por vezes desconcertam seus espectadores mais críticos. Porém, a fidelidade do Papa é ao mundo, à Igreja e ao Espírito que a dirige. Desse modo, queridos irmãos e irmãs, digo que a visão de Francisco sobre o mundo, sobre a pessoa, é profundamente aquela visão que tem o mesmo Jesus. O mundo, o ser humano, a pessoa estão em primeiro lugar. Papa Francisco nos surpreende a todo instante pela sua leveza, pela sua fragilidade, inclusive em uma cadeira de roda, mas também nos surpreende pela sua firmeza de saber o que quer, quem ele é e para onde caminha e encaminha a Igreja pela força do Espírito Santo. O Papa Francisco, nestes 10 anos de pontificado, nos lembra que ele continua sendo o mesmo Padre Jorge Bergoglio, lá da Argentina, de Buenos Aires. E, ao mesmo tempo, nos mostra que ele tem consciência da sua missão universal. O tempo e a idade chegam para todos. O Papa já é ancião, mas ele não renuncia à fidelidade e à criatividade ousada de viver o Evangelho no mundo atual. Francisco não nos aborrece, pelo contrário, ele nos surpreende. Francisco é fiel ao Evangelho que grita dentro do seu peito. Queridos irmãos e irmãs, temos um Papa corajoso, um Papa próprio para os dias atuais, para a realidade do mundo e da Igreja atual. Um Papa ousado, um Papa que é pura esperança. Papa Francisco quebra os nossos esquemas de igreja, de evangelho, de vivência da fé. E ele nos conduz e nos convida sempre, sempre, sempre a uma fé comprometida com a vida. Não uma fé alienada, distante, mas uma fé que gera a vida, que defende a vida, que serve a vida. Papa Francisco é para nós esta novidade do Espírito Santo. Já imaginou? Nesses 10 anos, podemos falar sobre mulheres na igreja, sobre segunda união, sobre o amor na família, a vida dos jovens, sobre a diversidade da questão sexual, com leveza, sem preconceito, sem destruir ninguém, mas incluindo a todos. Papa Francisco fala inclusive, enfrenta o tema da pedofilia, mostrando que é um mal da sociedade e que afeta a igreja, porque a igreja está na sociedade. Mas sem jogar nada para debaixo do tapete. Papa Francisco é profecia pura. Papa Francisco é um testemunho aberto ao mundo atual de como vivenciar o Evangelho sem medo, inclusive dos fanáticos, dos que o rotulam disso ou daquilo. Porque veja o que é a vivência do Evangelho. É não ter medo dos seus opositores. Como Jesus passa diante deles com leveza, com simplicidade. Simplesmente para viver e aplicar o modo de proceder de Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco nestes 10 anos de seu pontificado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
As pessoas interessadas em receber em casa o livro Francisco, o Papa da Esperança, 30 pontos para compreender seus gestos, pode escrever o e-mail para limalimasj@gmail.com, fazer a solicitação do seu livro e eu envio para sua casa. Obrigado por ajudar todas as pessoas que compraram, inclusive nesta semana que antecede o aniversário do Papa Francisco, várias pessoas pediram, e hoje você tem a oportunidade também de solicitar o seu livro. Na verdade, são os últimos volumes, porque já vendemos quase toda a edição que fizemos. Então agora nos restam poucos livros. Um abraço, Deus nos abençoe e sigamos firmes anunciando o Evangelho. Amém. Jesus, ao contemplar tua vida, me deixo interpelar pelo teu jeito de ser. Teu trato com as pessoas me fascina, teu jeito de amar me faz amar. Teu toque é como água cristalina, sacia minha sede e faz andar. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, me faz sentir com teus sentimentos, pensar teu pensamento e agir com tua ação. Doar a minha vida pelo reino, aceitar a dor e até a cruz, amar a cada um como um amigo, levar a todo o povo tua luz. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, eu quero ser compassivo com os que sofrem, levar tua justiça, confirmando minha fé. Que eu tenho uma perfeita harmonia entre a doutrina e o viver. Meus olhos sejam fonte de alegria, assim como os teus puderam ser. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Quisera conhecer-te assim como és. Tua imagem sobre mim é o que me transformará. Faz com que eu siga teu exemplo de amor ao Pai e aos irmãos. Construa contigo o teu reino, ajude em nossa redenção. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom.